Eu tenho certeza absoluta que em algum momento aí da tua experiência com bicicleta, tu já sentiu incômodo pedalando, dor ali na região do quadril, quase como se estivesse sentado numa pedra, né? E isso, obviamente, é responsabilidade do selim, mas não tem necessariamente a ver com a densidade da espuma. Tem gente que reclama que o meu selim ele é muito duro. Isso não necessariamente faz com que ele seja desconfortável, mas sim uma série de fatores que a gente vai conhecer agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e vamos aqui logo para o que é mais importante, é algo que realmente, assim, independente de o selim ser adequado, ser barato, ser caro, pequeno ou grande, se isso aqui tiver errado, vai te causar incômodo, que é o ajuste do selim. Galera, antes de qualquer coisa, é muito importante falar desse ponto, né? O selim, olha só, eu tenho um aqui, ó, enquanto eu vou lendo e vou mostrando para vocês. Este cara aqui, né, é um selim, a gente pode ver já que ele tem algumas particularidades aqui do formato e tudo mais, né? Mas o que importa é a questão do ajuste. A posição correta do ajuste do selim é desta forma que vocês estão vendo agora aí na imagem, que é totalmente paralelo ao solo, nem com a frente embicada para baixo, nem com o selim empinado, né? Na verdade, dependendo, claro, do teu canote, dependendo de uma série de coisas, não tem como deixar ele perfeitamente nivelado. Como é que tu vai fazer para ele ficar, né? Para te ter certeza de que ele realmente está nivelado? Tu vai pôr o selim no canote, põe um pau de nível, né, que é muito usado em construção aqui em cima e vai ajustando a inclinação dele até ficar perfeitamente nivelado. Se tu não tiver um nível, existem aplicativos de celular que imitam esse sistema, obviamente não é tão preciso, mas é o suficiente aí para te garantir que o selim esteja o mais bem ajustado possível. E se tu não tem um celular aí que dê para colocar o aplicativo por uma razão ou outra, tu pode pôr em cima do selim, claro que é bom que ele esteja o mais bem preso possível, né? Uma travessa de vidro, quase como um marinex, sabe? Aquelas formas de vidro, digamos assim, transparente, quadrado de preferência, e aí tu põe água dentro. Não precisa encher, põe até metade que tá bom. Tu vai perceber que conforme tu mexe o selim, a distância entre a borda da travessa e a face da água vai mudando na frente e atrás. Então o selim ele vai estar nivelado quando a distância aqui na frente, entre a borda da travessa e a face da água, for exatamente igual à distância entre a borda da travessa e a face da água aqui na parte de trás. Então ele vai estar perfeitamente alinhado. E por que que isso é importante, né? Por que que o selim tem que estar nivelado aí para te não sentir nenhum incômodo, né? Porque caso tu esteja utilizando o selim desnivelado, ele pode estar pressionando a região do períneo, né, que é a faixa do corpo onde ficam as nossas partes íntimas, causando dor e às vezes até assaduras, mesmo que tu use aí por curto período de tempo. Ele também pode estar pressionando de forma exagerada a parte do quadril, que é onde ficam os isquios, que são estes ossos aí que está aparecendo na imagem agora para vocês, que são basicamente o ponto de contato, né, o ponto de distribuição do nosso peso corporal para o selim da bicicleta. São estes dois ossos aí que ficam depositados, digamos assim, né, aqui nessas duas faixas aqui do selim. Por isso que ele tem este formato, né, para que o teu isquio, os dois isquios, né, se encaixem perfeitamente aqui nessa face. Então, se ele tiver assim, empinado a frente para baixo, né, embicado, vai estar pressionando muito aqui na parte de trás os isquios, inclusive fazendo com que tu se posicione mais inclinado do que deveria, o que também pode prejudicar até a tua coluna. E nesse caso, né, independente de qual seja então o selim, como eu falei, ele vai sim causar dor e tu vai também ficar escorregando para frente, né? Porque como o selim está muito inclinado e tu fica se movimentando, tu acaba deslizando sobre o selim, principalmente quando tu tá impondo força, tipo uma subida mais técnica ou de repente no sprint, algo do tipo. Porque, galera, lei da física básica, né? Toda ação tem uma reação oposta, ou seja, quando tu empurra o pedal para baixo, automaticamente o teu peso é aliviado, então o teu corpo tende a subir um pouco. Obviamente
que o teu corpo não vai ficar subindo e descendo, né? Porque essa energia é passada para a roda traseira, mas um resíduo dessa força é devolvida, contrário, então a gente faz este movimento. E conforme tu faz esse movimento, tu vai aqui, né, saltando, deslizando para a ponta do selim, aí tu precisa parar, se arrumar, e aí este movimento de ficar raspando pode sim te causar assaduras e até outros problemas de pele com o passar do tempo. Agora vamos falar sobre os tipos de selim, e aqui é algo bem importante, né, já aí analisando que, poxa, Júnior, tô aqui com o meu selim perfeitamente nivelado e tal, tudo certo, mas ainda assim ele não tá sendo legal de usar, tá me machucando, tá me causando dor, me causando incômodo, né? Não consigo fazer pedal longo, preciso de um selim novo. Beleza, agora vamos então aos tipos de selim. Primeiro, a gente vai precisar te encaixar aí em duas subclasses. A primeira delas, que é a mais fácil de todas, é se tu é homem ou mulher. Por quê? Porque o corpo humano é diferente no sexo masculino do feminino. O que significa a diferença? Basicamente, é porque o órgão genital masculino é diferente do feminino. Isso é óbvio, mas não é isso que dita o tipo do selim. Por incrível que pareça, a gente vai falar sobre selins sólidos, né? Como este daqui, onde não tem nenhum buraco aqui no meio, e selins vazados, onde ele tem aqui uma abertura. Não tem nada a ver com o órgão genital, mas eu já falo sobre isso mais pra frente. Vamos falar por que o corpo feminino precisa de um selim diferente do corpo masculino. Porque a mulher, ela tem uma capacidade única dentro dos seres humanos, que é a de gerar uma outra vida, ou seja, de engravidar e de dar à luz. Portanto, né, todo mundo sabe que o parto normal é através ali das partes íntimas femininas, ou seja, passa o bebê pelo quadril. Portanto, os isquios, que são esses ossos ali da região da bacia, eles são mais afastados para que a dilatação do parto seja um pouco mais suave. Imagina se os isquios fossem desse tamanho, né? Dessa distância um do outro. Quando tu fosse passar o bebê, teria que praticamente dobrar a distância e causar uma dor insuportável para a mulher. Obviamente que a dor do parto é tida aí como a principal ou uma das principais dores que um ser humano pode sentir, mas já é o corpo pensado, digamos assim, entre aspas, né? Projetado aí por seja quem for que criou ele, independente da tua crença, para que os isquios da mulher já sejam mais afastados, por isso também que a mulher geralmente tem o quadril mais largo do que o corpo masculino, para que facilite aí essa questão do parto. Então por isso que o selim feminino, geralmente, ele é um pouco mais largo do que o selim masculino. E na verdade assim, né? Muitas marcas não têm, este selim é masculino, este é feminino. Algumas estão começando a fazer isso, como a Prólogo, Celital e assim por diante, mas muitos apenas é pela medida da largura. Então se tu é mulher e tá me assistindo, um selim mais largo, como por exemplo o Calypso Pro que está aqui na minha bicicleta, que tem 157 milímetros de largura, esse cara aqui tem 143, então ele vem bem mais largo, praticamente o dedo aqui a mais, né? Vai fazer com que o teu encaixe no selim seja bem mais agradável, né? Bem mais preciso. Se tu é homem, aí é bem diferente, o selim é mais estreito, porque o teu isquio também é mais estreito. Beleza. Agora, vamos diferenciar entre uso recreativo ou de performance. Se tu é mulher, se tu é homem, se tu usa de forma recreativa ou se tua bicicleta é para performance, né? Em caso tua bike seja de uso recreativo, uma bike comfort, por exemplo, o selim ideal é bem simples e aí não depende tanto se tu é homem ou mulher, porque ele tem uma regra básica: largo e curto, aquele selim sofazão, né? Então ele tem bastante espuma, bastante macio. Alguns inclusive possuem até molas, que é para auxiliar aí no conforto, né? Isso porque o ciclista ele fica na posição mais ereta na bicicleta, então a posição comfort, segura no guidão mais ou menos assim, então o teu peso fica totalmente depositado em cima do selim, inclusive o das pernas fica meio que pendurado, porque tu pedala com mais suavidade, tu não fica impondo força no pé de vela o tempo inteiro, então tu basicamente mantém o pé de vela girando com as pernas ali basicamente penduradas também pelo selim, né? Então, essa posição precisa de uma área de contato maior para diminuir a tensão pontual do teu peso. Para as ciclistas, ou seja, ciclistas mulheres, né? A regra, como eu disse, é a mesma, porém
o selim pode ser ainda mais largo, mas não é obrigatório porque o selim já é largo em si, independente de ser homem ou mulher. Já que nesse caso aí, como eu falei, independe da largura do isquio e sim da posição que tu fica na pilotagem. No ciclista ali, né, no uso da bicicleta, porque o teu peso vai ficar depositado sobre o selim, então o selim mais largo faz com que seja mais distribuído o teu peso em cima dele, causando menos incômodo na região do quadril. Agora, em caso de performance, aí é um pouco mais complexo. E aqui não dá para deixar de indicar com veemência, galera, assim, ó, eu falo muito aqui sobre modo geral e etc, mas se tem um ponto em que o bike fit é essencial, é na escolha do selim. Porque, embora o corpo masculino, feminino, corpo de homem alto, homem baixo, magro e gordo tenha uma certa semelhança, cada corpo é único. O teu pé tem um formato diferente do meu, mesmo tu calçando aí 42 como eu calço, e assim por diante, né? Só um exemplo. Então, a posição dos isquios, o selim ideal para ti, eu tenho 1,82 e 75 quilos. Tu pode ter exatamente o mesmo peso que eu e a mesma altura, ser homem também, e o teu selim pode ser péssimo para mim e o meu selim pode ser péssimo para ti, porque varia de corpo para corpo. Então, nesse caso, se tu puder, faz um bike fit que aí tu não vai errar na escolha do teu selim, né? Seja para MTB, road ou até mesmo na gravel. Agora, se tu por acaso não tem acesso a um bike fit, ou o bike fit está muito caro e tal, vai ter que trocar o selim, ainda vai ter que gastar com bike fit, que seria o ideal, eu vou te dar algumas dicas aí que podem te ajudar a ter uma escolha mais assertiva do teu próximo selim, tá? Os selins, eles podem ser macios, médios e duros, né? Os macios são mais focados aí para o MTB de curta duração, pois assim a espuma não vai perder a propriedade de absorção de impacto e vai manter o conforto, né, que sempre vai ser baixo, independente do modelo do selim, né? Já para pedal mais longo, acima de 3 horas de duração, por exemplo, os selins duros tendem a ser melhores, pois terão a integridade da espuma ou do gel, chame como for, mantida ao longo de toda a atividade. E assim, galera, eu falei que independente do selim, né, ele vai ter um baixo conforto e é verdade. Porém, o selim errado, ele não é que vai te causar apenas desconforto, ele vai te machucar. Pode, como eu falei, te causar assadura, lesionar aí os teus ossos da bacia, pode te causar problema de coluna, cara, assim, pode te causar uma série de problemas que comprometem a tua ergonomia, né? E aí podem te causar lesões que somente fisioterapia, por exemplo, pode resolver, como lesão aí, como eu falei, de posicionamento e assim por diante. Então, a escolha certa do selim não é, não, vou escolher um selim para que eu tenha conforto. Não, para o conforto é o bretelle, é o shorts e assim por diante. O selim, ele é muito mais focado em o correto posicionamento e encaixe do ciclista na bicicleta do que necessariamente de conforto. Claro que um selim mais macio e outro mais rígido vai ter uma leve diferença perceptível de conforto, mas o formato do selim, a largura dele e assim por diante, é muito mais decisiva para esse ponto de conforto, né, do que a densidade da espuma. Então assim, né, quanto às dimensões do selim, tá? Como dito, depende exclusivamente aí da distância entre os isquios. E caso tu queira fazer essa medida em casa, é possível. Tem uma série de vídeos aqui no YouTube que ensina como fazer, com papelão, com esponja, com várias coisas, que é bem, não que seja simples, né? Mas não é tão difícil assim de ser feito. Eu não vou ensinar nesse vídeo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é bem básico, somando as informações que eu vou te passar, que eu tô te passando, né? Nesse vídeo aqui, com esses vídeos tutoriais aí de como medir a distância dos isquios. Inclusive, se tu quiser, já aproveita e te inscreve e deixa aqui nos comentários. Júnior, ensina a medir a distância dos isquios, que eu faço um vídeo exclusivo sobre isso aqui também. Mas eu já preciso adiantar uma coisa, tá? Essa medida caseira não substitui o bike fit, porque a medida não é precisa. Lá o fitter ele tem uma medição muito mais precisa, muito mais aprimorada, muito mais assertiva, que pode sim fazer uma diferença, que o selim que ele indique seja diferente do que tu encontrou na medida caseira e o selim dele te atenda muito melhor do que o da medida caseira. Mas já é algum parâmetro, né? Em resumo, se tu é uma pessoa magra, para agora a gente fazer assim, ó, Júnior, não quero medir, não quero nada, só quero aí comprar um selim para mim e comprar o mais certo possível. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Se tu for uma pessoa magra,
de quadril estreito, selins entre 131 e 141 milímetros de largura tenderão a te atender. Ciclistas médios, como eu, por exemplo, terão melhor encaixe em selins de 140 a 150 milímetros de largura. Esse aqui, como eu falei para vocês, tem 143, tá? E eu achei ele um pouquinho desconfortável. Eu não gostei tanto assim de usar esse cara aqui, que é um prólogo Aquero, né? A gente já vai falar mais sobre esses detalhes de construção aqui no futuro. Para uso que eu costumo usar, esse selim me atendeu muito bem, mas para uso mais de longa distância, por exemplo, o meu próprio posicionamento na bicicleta não está perfeito, então esse selim aqui me causou um pouco de incômodo, por isso que eu troquei pelo Calypso Pro Asturias, que tem 157 milímetros de largura. Ele é até largo demais e eu percebo isso também durante o uso. Agora, se tu é um cara mais pesado, um cara grande, né, um ciclista maior, não necessariamente gordo, pode ser um cara que faz hipertrofia, que tem 130 quilos, então pessoas grandes, pesadas, de quadril largo e assim por diante. Aí são selins que partem dos 145 milímetros de largura, podendo chegar aí até 157 como o Calypso, 160 em alguns casos assim por diante. E se tu for uma ciclista, aí tu pode pegar e pular uma etapa de cada que eu falei aqui. Por exemplo, uma mulher magra de quadril estreito, ela vai utilizar um selim a partir de 143 milímetros. Uma mulher mediana de selim de quadril largo, mas não absurdamente largo, já vai precisar de um selim de acima de 145 milímetros de largura. E se tu for uma mulher grande, né, com quadril bastante largo, assim por diante, aí é um selim quase que comfort, né, aqueles selins realmente com bastante área de absorção de impacto, né, de distribuição do teu peso. Agora sim, ó, vamos lá. Quais os problemas de tu usar o selim errado? Porque falando assim, pô, se precisa que os isquios estejam depositados em cima do selim, né? Tem uma largura mínima e tal. Então é só comprar um largo, independente do teu tamanho, que vai funcionar bem, não é? Não. Por quê? Usar um selim estreito demais fará com que os isquios, né, não se apoiem, deixando a tensão concentrada na região perianal, causando dor. Por outro lado, um selim largo demais dificultará o movimento das pernas na pedalada e durante pedais de mais esforço, como por exemplo uma subida ou um ataque aí mesmo que sentado, né? O atrito entre a lateral da coxa e a parte inferior do glúteo, a polpa ali da bunda, digamos assim, né? Vai causar uma série de problemas, como principalmente assaduras. Então usar um selim mais largo para garantir que o teu isquio fique apoiado pode te resultar em assaduras na tua bunda e na tua perna. Por fim, né, pra gente encerrar o vídeo que já tá ficando longo, a gente tem tipos de selim que são basicamente sólidos e vazados, né? Esse aqui é um selim sólido, como eu falei, e aí tem o vazado, que é basicamente, não sei se vai focar, tá vendo que ele tem aqui, ó, um buraco onde tem a espuma aparecendo no plástico? É basicamente a construção do vazado, né? Ele tem aqui um buraco aqui no meio, todo mundo já deve ter visto, também vai aparecer foto aí para vocês verem exatamente do que eu tô falando, né? Aqui assim, muita gente diz que o selim sólido é para o público feminino e o selim vazado é para o público masculino, como se o órgão genital masculino encaixasse dentro do buraco ali do selim, e obviamente não é isso, tá? Não tem a ver, não, selim sólido é para mulher, selim vazado é para homem. Não. Uma mulher pode usar melhor um selim vazado e um homem pode se adequar melhor a um selim sólido, depende de outras questões que, mais uma vez, o Bike Fit vai dizer com mais propriedade. Mas vamos lá, para te tentar identificar se para ti é melhor sólido ou vazado. O selim sólido possui a vantagem de ter mais área de contato, já que obviamente ele tem mais material na construção dele, distribuindo melhor a tensão do corpo. Porém, estes selins são mais abafados por terem aí menos capacidade de ventilação. Então, para quem sua muito, como eu, por exemplo, ele pode não ser uma opção tão interessante, porque, mais uma vez, suor também é um facilitador aí de assadura que vai causar, obviamente, desconforto. Já o selim vazado, aí ele é mais indicado para pessoas cuja região perianal seja mais proeminente, independente de tu ser mulher ou homem. Tem pessoas que a região do períneo ela é mais
proeminente, mais saltada, digamos assim, né? Então o selim vazado, ele vai causar um alívio de tensão nessa parte, diminuindo aí a dor que tu pode sentir durante o pedal, né? Além disso, eles possibilitam melhor ventilação, obviamente por ser vazado na região ali central do selim, sendo mais interessante para pessoas que, mais uma vez, como eu, suam muito. O ponto negativo é que a distribuição de peso do corpo, nesse caso, fica quase que totalmente a cargo dos isquios. Então, se tu é uma pessoa que também, como eu, tem pouca bunda, né? Tem uma pessoa de bunda seca, que é pra gente só osso, tu pode sim sentir um pouco mais de desconforto nesse caso, porque a região entre o osso do isquio, aliás, o osso isquio, né, e o selim, praticamente não tem nada a não ser pele ali separando, né? Então se tem uma pessoa com uma bunda um pouco mais macia, assim por diante, tu vai sentir menos desconforto do que pessoas mais magras, como eu, por exemplo, que vão sentir um pouco mais de desconforto. Então, por isso que eu falei, esse cara aqui, para pedal mais próximo, né, mesmo que de alta intensidade, ele me atendeu porque eu consigo distribuir o meu corpo inteiro aqui. E ele não é tão abafado, porque olha só, tô mostrando agora aqui para vocês, tá vendo que ele tem um vinco aqui no meio? Isso aqui é uma região de alívio de tensão da região perianal, o que me ajuda bastante, porém ele ainda assim é bastante quente nessa região, então eu começo a suar e às vezes até empoça suor aqui no meio, o que faz aí, então, como eu disse, um facilitador para a questão de assaduras, né, e causa um pouco de desconforto térmico. Por isso que para um uso mais intenso eu não gostei muito desse cara aqui. Sem falar que ele é também um pouco mais denso. Então eu achei ele que como eu fico muito tempo sentado, eu quase não pedalo de pé, né? Essa região aqui do selim acabou me causando um pouco de desconforto ali nos isquios, né? No quadril. Mas também é mais por conta até mesmo de não estar acostumado, porque também existe isso, né? Conforme aí tu vai usando o teu selim, o teu corpo vai se moldando a ele e o uso vai ficando menos incômodo. Agora, claro, se o teu selim é errado, aí tu vai te acostumar a sofrer, mas nunca vai deixar de sofrer. Bom, galera, assim, né? O selim, ele é o ponto principal de contato entre o corpo humano e a bicicleta. Tu passa aí tranquilamente 90% do tempo do teu pedal em cima do selim. Então, se tu vai ficar 3 horas em cima da bicicleta, no mínimo 2 horas e meia pedalando, né? Tu vai estar com o teu corpo em cima dele. Então, quanto melhor for esse selim, quanto melhor não de qualidade, de preço, de marca, etc., mas quanto melhor para o teu corpo o selim for, menos incômodo e mais proveito tu vai ter aí do teu pedal. Por isso que esse vídeo ele ficou um pouco mais longo, porque eu queria tentar sanar todas as dúvidas que vocês possam ter, que eu inclusive tinha quando fui pesquisar para fazer esse vídeo, para que tu consiga escolher o melhor selim possível. E aqui um último aviso para a gente encerrar o vídeo. Evita comprar selim online sem que tu conheça o selim pessoalmente. Eu não estou dizendo não, tu tem que comprar em loja física. Vai lá na loja física, compra o teu selim, paga o dobro do preço que tu achou no Mercado Livre. Não. Mas esse cara aqui, por exemplo, tá? Ah, Júnior, gostei do teu selim, ele tem um tamanho aparentemente certo aí pra mim, vou comprar online. Tenta achar ele numa loja primeiro pra te apalpar ele, né? Pegar ele na mão, ver questão de peso, ver como ele realmente é o formato aqui, da inclinação, olha só, da lateral, o vínculo aqui, o quão profundo ele é e assim por diante, para ver se realmente ele te atende ou se ele aparentemente te atende, e aí na prática quando chegar vai ser um selim que vai te causar problema. E galera, selim bom é caro, então quando tu for comprar, tenta comprar da forma mais assertiva possível. Conheceu o selim na loja, gostou do modelo? Aí sim tu pode comprar online na própria loja onde tu quiser, porque tu tem essa segurança de conhecer de verdade o produto. Agora, se tu ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. A SRAM lançou hoje os novos grupos XX e quinta-feira a gente já vai trazer uma análise completa desses grupos aí. Então, ativa o sininho para não perder esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço e tchau, tchau.